ao vivo aqui. Bom, nessa aula de hoje, eu estou gravando aqui ao vivo, tá, para o curso de doutorado em filosofia, de ciência política, a aula sobre o Kant, tá? Então eu quero falar um pouco aqui com vocês sobre a ética kantiana. Pois bem, Kant, ele é chamado de o pensador de Königsberg. Embora ele seja chamado de o pensador de Königsberg, Kant é tido como um iluminista tardio. Por quê? Porque Kant vai desenvolver um pensamento dele, embora ele ter sido produto do iluminismo, um pouquinho mais tarde do que a Revolução Iluminista. Talvez alguém esteja se perguntando o que foi o iluminismo propriamente dito, para que possamos localizar o Kant dentro deste movimento. O iluminismo foi nada mais, nada menos que um grande divisor de águas na história da civilização europeia na Idade Moderna. Em outras palavras, o iluminismo ele foi um movimento que teve como finalidade a quebra de paradigmas. Quais paradigmas foram esses? Foram aqueles paradigmas que foram cultivados até então. Ou seja, por quebra de paradigmas, eu estou dizendo que Kant, o movimento iluminista, melhor dizendo, ele rompeu com toda aquela cultura, com todo aquele modo de vida teocêntrico pregado pela igreja até então. Em outras palavras, se para a igreja medieval Deus era a medida de todas as coisas, agora para o movimento iluminista, para os iluministas propriamente dito, Deus não era mais a medida de todas as coisas. E quem passa a ser agora a medida de todas as coisas é a razão. É a razão, a racionalidade que passa a ser, para o iluminista, a medida de todas as coisas. O que é a medida de todas as coisas para o iluminista? O homem, quanto medida de todas as coisas para o iluminista, é o ser concreto. Pode gravar, amor. O homem, quanto medida de todas as coisas para o Kant, repetindo, para o iluminista, o homem, enquanto medida de todas as coisas para o iluminista, é o ser concreto. Em outras palavras, o homem, enquanto medida de todas as coisas para o iluminista, é o ser concreto. Em outras palavras, ele é a síntese da individualidade e da sociabilidade humana. O que isso quer dizer? Quer dizer que os céus estão vazios, que as leis agora, tal como era na Idade Média, não possuem mais sanções divinas. E ao homem, única e exclusivamente ao homem, cabe moldar e determinar os arquétipos éticos e morais da sua própria existência. É isso que é ser a medida de todas as coisas. Em outras palavras,
Para o homem ser medida de todas as coisas, ele tem que estar regido pelo diapasão da racionalidade humana. Função que deve determinar todo o pragmatismo ético e moral do ser enquanto ser, em seu devir. Era essa a tônica, era essa a máxima do movimento iluminista. E Kant não foge esta dimensão. Kant não foge este modelo de pensamento. Embora ter sido um pensador, um iluminista tardio, Kant estava regido pelo diapasão do iluminismo. Quando nós falamos em Kant, nós temos que levar em consideração as obras de Kant. E quando nós falamos em obras de Kant, nós temos que levar em consideração que Kant era um expoente do criticismo. E quando nós falamos em criticismo kantiano, nós temos que levar em consideração que o criticismo kantiano estava dividido em duas grandes partes. Quais partes eram estas? A primeira parte, o período pré-crítico. A segunda parte, o período crítico propriamente dito. Desculpa. O período pré-crítico de Kant serviu de base, serviu de argamassa para a estruturação de todo o seu corpus literário. Por que serviu de base para todo o seu corpus literário? Porque foi justamente nesse período que é chamado de período pré-crítico é que Kant tem contato com o empirismo humeano. E quando Kant tem contato com o empirismo humeano, Kant entende, embora iluminista, que as percepções, que as relações de ideias, que as questões de fato, que as percepções mais fracas e que as percepções mais fortes podem sim determinar o processo de abstração do conhecimento humano. Em outras palavras, o Kant ele está dando, embora racionalista, que era produto do iluminismo, o Kant está dando razão ao empirista, ou seja, a David Hume. E isso vai influenciar esta razão, essa razoabilidade que ele está dando ao Hume, vai influenciar toda a sua epistemologia. Pois bem, esse período pré-crítico, como eu disse, ele serviu de argamassa para a fundamentação daquilo que nós chamamos de criticismo kantiano. E quando nós falamos em criticismo kantiano, nós falamos em produção de obras. Por quê? Porque é justamente o criticismo kantiano, ou seja, justamente quando ele põe a razão no tribunal da consciência, é que ele começa a produzir as obras. Quais obras são essas? Primeiro, a crítica da razão prática. Segundo, a crítica da razão pura. Terceiro, a crítica da faculdade de julgar ou do juízo.
São estas três obras que Kant, que fazem parte de todo corpus, de todo o criticismo kantiano propriamente dito. É claro que Kant escreveu inúmeras obras, dentre elas a Paz Perpétua, que possui um cunho político. É lá que Kant fala de sua filosofia política. Kant também escreve Aufklärung, ou a pergunta, o que é o esclarecimento? Que Kant vai falar sobre a questão da autonomia versus heteronomia do sujeito. É claro que Kant escreveu inúmeras obras, mas no que diz respeito às críticas, são estas três. No que diz respeito a essas críticas, essas três críticas, quais delas o Kant trabalha especificamente a sua filosofia moral, ou seja, a sua ética? Crítica da razão prática. É na crítica da razão prática que o Kant trabalha. É na crítica da razão prática que Kant fala sobre o imperativo categórico. Então, em vias de regra, quando nós falamos em ética kantiana, a ética kantiana está pautada num princípio básico e elementar. Que princípio básico e elementar é este? O imperativo categórico. Por que Kant chama de imperativo categórico? É imperativo porque é uma determinação, é um mandamento, é uma determinação, é categórico por quê? Porque este mandamento, esta determinação, ela nasce na razão e não deve ficar na razão, ela deve possuir uma dimensão teleológica, é uma dimensão teleológica. E que dimensão teleológica é esta? A ação. Em outras palavras, ela nasce na razão, mas ela não fica na razão, ela deve expandir-se na ação. Ela deve ter a sua concretude na ação. Grava mais alguns aí para mim. É por isso que é chamado de imperativo categórico. Quando nós falamos em imperativo categórico kantiano, nós temos que levar em consideração que Kant produziu inúmeros imperativos. Há mais de 30 imperativos que consistem no imperativo categórico. Dentre estes muitos imperativos que eu acabei de dizer aqui, há um que é considerado como regra de fé. Há um que é considerado como cláusula pétrea. Que imperativo é esse? Abre aspas. Age de tal maneira para que a máxima da tua ação possa se transformar numa lei universal. É desse imperativo que surgiu, que consiste na essência de todo o pensamento kantiano. Em outras palavras, o que o Kant está dizendo nesta máxima? Age de tal maneira para que a máxima da tua ação possa se transformar numa lei universal. Kant está dizendo que, no que diz respeito à minha ação, o indivíduo, o sujeito ao agir, a sua ação no tocante ao outro,
Ele não deve enxergar o outro como um meio para ele justificar um fim egoísta, mas que o outro, no que diz respeito à minha ação, deve ser um fim em si mesmo. Eu não devo usar o outro como um meio para eu justificar um fim egoísta. Porque a partir do momento que eu uso o outro para justificar um fim egoísta, a minha conduta, a minha ação, ela, ao invés de ser uma ação moral, ela passa a ser uma ação imoral. Em outras palavras, quando o outro é tido como um meio para eu justificar um fim egoísta, não pode existir, sob hipótese alguma, uma lei universal. Não pode existir, em outras palavras, a moralidade do sujeito. E não havendo a moralidade do sujeito, esta liberdade que, segundo Kant, deve ser uma liberdade transcendental, ela perde toda a sua dimensão teológica, ou teleológica, ou seja, ela perde toda a sua transcendentalidade. E passa, a partir daí, a ser uma ação, uma liberdade imoral. A minha ação, ela se torna uma ação imoral. E a grande pergunta que não quer calar é: no que diz respeito às minhas ações, elas podem se transformar em imperativo categórico, embora ser ações imorais? Pode. Eu posso usar, em outras palavras, o outro não como um fim em si mesmo, mas como um meio para eu justificar um fim egoísta? Posso. Exemplo: a corrupção. Mas o contrário também é verdade. O outro, ele pode ser um fim em si mesmo? Pode. O que o Kant está dizendo em seu imperativo categórico, quando ele diz que o outro deve ser um fim em si mesmo e não um meio para eu justificar um fim egoísta? Kant, em outras palavras, só usando aqui como uma analogia, trazendo para a nossa realidade, para que vocês possam entender, na prática, o que é a minha ação, não usando o outro como um meio para justificar um fim egoísta, mas como um fim em si mesmo. Por exemplo, deixa eu só citar um exemplo. Vamos supor, quem anda de ônibus. Você sai do teu trabalho cansado. Quem pega ônibus aqui sabe exatamente o que eu estou falando. Você sai do teu trabalho cansado. Você pega o ônibus. Entrou, sentou, viu um lugar vazio. Sentou bonitinho, bacaninha. De repente você vê uma pessoa de idade entrando e essa pessoa se posiciona à tua frente. E essa pessoa de idade olha para você, você olha para ela olha para você, você olha para ela olha para você, você olha para ela e ao olhar para você, ela olha com um olhar como quem diz: menino, você não vai me ceder o seu lugar? Você não vai me ceder o seu lugar? Aí, gentilmente, você
sai do seu lugar e diz para essa pessoa de idade: por favor, senhora, sente-se aqui, entendeu? No meu lugar. Não, meu filho, tá bom, de pé. Por favor, senhora, sente aqui no meu lugar, entendeu? Eu estou cedendo o lugar. Não, não precisa, eu já vou descer ali. Por favor, senhora, sente-se aqui no meu lugar, eu estou cedendo o lugar para a senhora. Não, mas eu vou descer. Senta aqui que eu estou mandando. Aí a pessoa senta. Quando você age dessa forma, quando você age dessa forma, segundo Kant, ao agir dessa forma, você não deve agir ao se levantar para ceder o lugar para essa pessoa de idade. Você não deve fazer isso para mostrar para as pessoas que estão dentro do coletivo que você é uma pessoa educada. Você não deve fazer isso, você não deve ceder o teu lugar, porque a Bíblia manda você cuidar dos idosos. Você não deve ceder o seu lugar, segundo Kant, para essa pessoa de idade, né? Porque a Bíblia diz, e você aprendeu isso na igreja, que você deve amar ao próximo como a si mesmo. Segundo Kant, você deve agir desta forma, não para mostrar para os outros que você é uma pessoa educada, que você foi criada, que você tem berço. Segundo Kant, você deve agir dessa forma porque é o teu dever fazer isso. Porra, é tua obrigação fazer isso. Porque a partir do momento que você age para mostrar para os outros que você é uma pessoa educada, a partir do momento que você age dessa forma para mostrar para os outros que a Bíblia, você está agindo assim porque a Bíblia está mandando. Porque a partir do momento que você age desta forma, você cede este lugar para mostrar para si mesmo que você é uma pessoa educada, ao agir desta forma, o outro não é um fim em si mesmo. O outro está sendo usado por você como um meio para você justificar um fim egoísta. O que fim egoísta é este? Mostrar para si mesmo que você é uma pessoa cuja moral é ilibada. Portanto, a sua ação não é uma ação moral, é uma ação imoral. Se você agir desta forma, não usando o outro como um meio para você justificar um fim egoísta, mas quando você agir, você, ao fazer isso, você entende que o outro deve ser um fim em si mesmo. Ao agir desta forma, você age para mostrar, porque é o teu dever fazer isso. Aí sim, a máxima da tua ação pode se transformar numa lei universal. O que o Kant está dizendo por lei universal? Reprodução. Em outras palavras, quando alguém ver você agir desta forma, vai agir também. E quando o terceiro ver o segundo agindo dessa forma, vai agir também. E quando o quarto vê o terceiro agir dessa forma, vai agir também. E quando o quinto vê o quarto agir dessa forma, vai agir também. Ou seja, quando você vê, todo o ônibus estará agindo desta forma. No tocante às nossas ações, tudo aquilo que nós fazemos, há uma
reprodutibilidade e em detrimento desta reprodutibilidade há também uma consequência, tudo aquilo que nós fazemos irá gerar uma consequência. Ou seja, para toda causa há um efeito. A partir do momento que, quando a nossa ação ela produz uma causa, essa causa irá produzir, consequentemente, um efeito. Ou seja, melhor dizendo, quando na nossa ação existe uma causa, esta causa existente ontologicamente, ela irá produzir um efeito. E quando ela produz um efeito, seja ele positivo ou negativo, isto dependerá da nossa intenção, ou seja, na intenção do agir do sujeito, no agir ético do sujeito, aí sim nós temos um imperativo hipotético, segundo o Kant. O que é basicamente o imperativo hipotético kantiano? O imperativo hipotético kantiano trabalha esta relação de causa. E quando ela trabalha esta relação de causa e efeito, há um elemento intermediário que intermedia esta relação de causa e efeito, que é a causalidade. O que seria esta causalidade? É o influxo da causa sobre o efeito, ou seja, é a influência da causa sobre o efeito. Ou seja, em outras palavras, aquilo que a Bíblia diz para quem é cristão, a lei do plantio, ou seja, da semeadura e da colheita. Se você plantar mamão, porra, tu vai colher mamão. Se você plantar goiaba, você vai colher a porra da goiaba. Se você plantar corrupção, você vai semear corrupção. Você vai colher corrupção, melhor dizendo. Se você semear ou plantar coisa boa, você vai colher coisa boa. É a lei da vida. Plantio e colheita. Não vai pensar você que você vai plantar jabuticaba, plantar abacaxi e vai colher chuchu. É inevitável isso. Alguma pergunta? Espero que tenha ficado claro. Uma forma bastante simples e descomplicada. Pessoal, isso é ética kantiana. Uma linguagem bastante simples para que vocês possam entender. Pessoal aí do Facebook, pessoal que está aí na live, vocês que estão me assistindo aí, vocês entenderam a ética segundo Kant? Vocês entenderam que, no que diz respeito à minha ação quanto ao outro, ao agir no que diz respeito ao outro, a minha ação não deve ser um meio para justificar um fim egoísta, mas que a minha ação ela deve ser um fim em si mesma. Vocês entenderam isso, pessoal? Então tá. Bom, por hoje eu vou ficando por aqui, gente. Tá? Então eu quero agradecer a vocês aí, tá? Eu quero qualquer dúvida depois eu quero que vocês deixem aí na caixa, tá? No chat, né? Que eu vou estar respondendo a vocês, tá? Quando eu depositar essa aula. E deixem as perguntas aí que eu vou estar respondendo e entre em contato com todos vocês. E vocês também aí no Facebook, tá?
Eu quero agradecer a vocês. Caso vocês tenham alguma pergunta para fazer, alguma curiosidade dentro disso que eu acabei de falar, ou alguma colocação a ser feita, deixe aí nos comentários que a gente vai depois, na medida do possível, responder, tá? Então, fico por aqui, pessoal, tá? Fico por aqui, meu pessoal, aí, ó, tá? Um beijão para todos aí, tá? Tenham todos um excelente final de semana aí, tá? Então tá, gente. Tchau, tchau vocês aí também, tá? Valeu, gente do Facebook aí. Falou, tchau, tchau.